Nosso contato agora é com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo. Boa noite para a senhora, deputada. Boa noite, Isabel. Boa noite a você e todos os nossos ouvintes e assinantes. Um prazer participar. Prazer é nosso. Deputada, conta pra gente, hein? Essa proposta da senhora é para duplicar as penas contra crimes de corrupção. Na prática, a ideia é que valha para esse período específico da pandemia? Na verdade, esse projeto, ele quer duplicar as penas de todos os crimes cometidos contra a administração pública durante o período da pandemia, estado de calamidade pública em geral. Então, não é só para esta pandemia. É quando toda vez que tiver um estado de calamidade pública. Por quê? Porque os controles são afrouxados, as licitações são dispensadas, e aí dá muita margem para que as pessoas pratiquem atos corruptivos. Câmara que deve votar hoje o projeto da senhora, que dobra a pena para os crimes de corrupção durante a pandemia, deputada? Olha, eu estou com essa expectativa. Na verdade, o presidente Rodrigo Maia, a semana passada, foi combinado que seria colocado em votação com prioridade essa semana deste projeto. E eu estou realmente na expectativa, porque como a lei só vale da hora que é sancionado para frente, nós realmente temos pressa. Esse projeto foi protocolado no início de abril, foi sugestão de um cidadão, né, e depois vários deputados quiseram ser coautores, tem vários projetos apensados, de vários partidos, porque luta contra a corrupção não tem ideologia, tem que ter direita, esquerda, todas as ideologias têm que estar presentes. E estou no aguardo, tem algumas medidas provisórias que estão sendo votadas, mas o projeto de lei precisa ser votado essa semana. Bom, e temos vários e vários casos, infelizmente, no Brasil, nesse período de pandemia, casos que estão ligados também a esse decreto de calamidade pública, a aquisição de insumos, de medicamentos. Temos casos no norte do país, temos casos também no Rio de Janeiro. E, por enquanto, ainda não muito avançado em relação à fase das investigações, ao indiciamento e depois na fase seguinte, na esfera judicial. O projeto da senhora sendo aprovado valeria para esses casos que já viraram notícia nos meses anteriores? Não, infelizmente não, e essa é a grande pressa, porque ele só vai valer a partir da sanção para os casos que forem cometidos após. Por isso que a urgência desse projeto, já foi votada a urgência há mais de 2 meses, por isso que a gente está nessa pressa, porque só vai valer dos crimes para frente. E só para a gente ter ideia da dimensão e dos valores, né, nós temos uma liderança que faz um levantamento, e nós temos 31 casos realmente que estão sendo investigados, apurados, e o valor assim, é da ordem de mais de 2 bilhões de reais. Bilhões. É muito dinheiro que é desviado da saúde. Isso está tirando vidas, né? Está tirando respiradores, hospitais. Por isso que a gente fala, a corrupção mata. E a gente realmente precisa endurecer essa pena. A senhora acredita que, de alguma forma, esse tipo de projeto pode, em momentos críticos como a gente vive hoje, né, de uma pandemia e de tantos desafios que se cria, isso pode eventualmente levar aos gestores públicos, né? Isso desde lá da Câmara Municipal, passando por prefeitos, né? Governadores, deputados e outros agentes públicos, secretários, a repensar melhor decretos de calamidade pública que a gente vê assinados aí pelo Brasil afora, muitas vezes em situações nem tão graves assim, deputada? Com certeza, porque eu acho que é uma coisa muito séria que precisa ser levada com muita responsabilidade. E as coisas precisam ser precisa ter responsabilização. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que é decretado o estado de calamidade pública, que já tem como consequência afrouxamento de regras, né, tudo é facilitado para dar celeridade, que isso é necessário realmente, as pessoas precisam ser mais responsáveis e ser muito mais, assim, pensar nas consequências. Então, este é o objetivo deste projeto, porque a gente sabe que esse sentimento de impunidade faz com que isso continue. Então, a partir do momento que aquela pessoa que vai praticar um ato corruptivo, ela vê que a coisa está complicando, ela vai medir o benefício que ela tem, que no Brasil é altíssimo o benefício, né? E o risco que ela tem, que é baixíssimo. Então, quando ela começa a ver, nossa,
estão aumentando a pena. Então, ao invés de 10, são 20, ao invés de 8, são 16. Ela vai parar para pensar mais. Não vai ser uma coisa tão simples. Isso vai pesar na balança de benefício e risco dela. Quando a gente está falando de corrupção, a gente está falando, por exemplo, de prevaricação, de peculato, de quais tipificações, hein, deputada? Não, nós estamos falando de todas essas. A gente está falando de prevaricação especificamente, né? A gente está falando de corrupção passiva, a gente está falando de corrupção ativa, todos os crimes de corrupção que envolvem um bem público e um agente público. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, e principalmente a nossa população, ela precisa estar muito atenta, porque esse papel de fiscalização é dela. Então, é amplo, estamos falando de fraude à licitações, como tiveram vários projetos apensados, outras coisas também foram consideradas, né? Porque além do meu projeto, nós temos 13 projetos que foram apensados, que vieram depois e tratam do mesmo tempo. Estamos falando de peculato. Então, toda vez que a pessoa tenta obter vantagem, né, aceita em benefício próprio de terceiro, ou leva algum tipo de vantagem, seja financeiro, seja para ele mesmo, realmente isso precisa ser punido. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Bastidores do Poder, com a deputada federal Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo, autora desse projeto de lei, que duplica, né, as penas contra crimes de corrupção ocasionados durante a pandemia do coronavírus e em casos de calamidade. Deputada, muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, boa noite. Boa noite, obrigada.